Ô, Davi. Tá aí? Já foi aqui. Tá bem aí? Nossa, mas tá limpo demais, velho. Tá muito lento? Nossa, falando, tá muito limpo. Limpo? Tá simultâneo o bagulho? Tá da hora, hein, mano? Não, tá frase. Um monte de segundos de delay. Já, gente. Tá com muito delay. Tá com muito delay. Não, mas é live, né? Tá indo pro Facebook, do Facebook distribui. Aqui no trave já tá bom. Vamos lá. Vamos começar então. Tá muito longe, cara. É porque senão pega o Henrique ali. Você não vai, o Henrique não vai PC? Ele também não pode ficar longe, muito longe da caixa. Então, Bom, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento, mais o culto dessa noite. Queria convidar os irmãos para começar esse culto aqui mais uma vez, abrindo suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 11, que tem o título de Ressurreição de Jesus Cristo, para poder a gente trazer como de costume também o que nós devemos estar lembrando. Como sempre estamos lembrando do sacrifício do nosso Senhor e da sua ressurreição, e nesse domingo de Páscoa que estamos aqui relembrando desse momento, possamos estar trazendo uma memória do que realmente o sacrifício que Cristo fez por nós. Amém? Vamos começar, irmãos, no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Vamos só finalizar a leitura até aqui, e tomando esse trecho para poder começar esse culto dessa noite, lembrando do sacrifício pela proposta pelo objetivo que Cristo veio a esse mundo, que foi mandado por Deus para poder estar sacrificando e estar vencendo a morte para poder salvar nossas vidas. Amém? Quero convidar o irmão Henrique a levar Deus essa oração, começar o culto. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, de estar aqui, ó Pai, em Tua casa, ó Pai, para celebrar, ó Pai, assim, ó Pai, o Seu santo nome, Senhor, para aprender mais a Tua palavra, Senhor. Possa assim, ó Pai, nos perdoar, ó Deus, todos os pecados que nós cometemos, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Seu sacrifício, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Te peço, Pai, por todos aqueles que estão em casa, ó Pai, que estão assistindo, Pai, nesse momento, esse culto, Senhor. Venha assim abençoar cada um deles, ó Pai, e ajudá-lo, Pai, conforme as suas necessidades, Senhor. Conforme a Tua vontade, que o Senhor venha assim estender as Tuas santas mãos, ó Pai, sobre essas famílias, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Abençoe essa noite, ó Pai. Abençoe esse culto, ó Deus. Que tudo seja para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.
céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em amor.
achar pra trás a fronda suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, minha alma enternecida, seu rosto contemplar, recorda as muitas bênçãos pro seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a
que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos encerrar essa parte aqui, irmãos. Antes de passarmos para a pregação, para a mensagem dessa noite, fazer mais uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais essa noite, Senhor, por mais esse domingo de Páscoa que estamos aqui memorando, Senhor, a sua
a sua ressurreição, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós, que desde que Deus teve planejado, teve feito o plano de salvação, todo o plano tem sido seguido, ó Pai, todo o plano do Senhor, e que assim nós possamos estar adorando o Senhor e te agradecendo por essa chance que o Senhor tem nos concedido de estar deixando os pecados de lado e estar seguindo para os teus braços, ó Pai, vivendo contigo para sempre. Pedimos que o Senhor venha abençoar mais o mensageiro dessa noite também, mensagem que será trazida aqui, e por aqueles que estão nas suas casas e que estão aqui assistindo também, ó Pai, ou aqueles que também não estão, mas que acredito que estão acompanhando o Senhor de alguma forma, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um de nós e que possamos estar sempre mantendo foco em Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos, irmãs, todos vocês que nos assistem mais uma vez através desse culto online. Eu queria, desde já, pedir que os irmãos continuem, né, em oração. Nós temos alguns irmãos, pelo que sei, né, da Igreja Batista em Vila São José, que estão internados por causa desta doença, e não esqueçam de orar por nossos irmãos. Hoje eu estava lendo uma decisão de um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que ele liberou, né, a realização de cultos presenciais, e só um instantinho. Então ele liberou a realização dos cultos presenciais, mas ainda há foi uma decisão que criou controvérsias dentro do próprio STF, e vamos aguardar essa semana qual vai ser o desfecho disso. Então, no final do culto eu vou passar os avisos, mas provavelmente ainda no domingo que vem nós ainda realizaremos o culto não presencial, o culto gravado, para os irmãos assistirem em casa. E essa semana nós vamos ver, né, quais serão os desdobramentos das decisões aí, e na semana que vem então nós estaremos assim avisando os irmãos a respeito do retorno. É preocupante, irmãos, a gente não pode deixar não podemos deixar de nos preocupar com a quantidade de mortes que tem ocorrido. Graças ao bom Deus, nós aqui em nossa igreja não tivemos nenhum irmão que partiu, né? Embora, se isso tivesse acontecido, obviamente sentiríamos saudade, mas a alegria do crente é essa, né? Quando parte para estar com Deus. Isso é ainda melhor, como dizia o apóstolo Paulo. Então, vamos continuar orando, né? Pedindo a Deus que nos proteja, nos livre de todo mal e nos ajude de uma forma geral, fazendo com que essa doença ela retroceda
e em breve nós possamos voltar aqui à realização dos cultos presenciais. Uma outra coisa que eu queria dizer, irmãos, antes de entrarmos especificamente no assunto, é que hoje, no mundo denominado cristão, né, se comemora a festa da Páscoa. E não vejo que há um erro em lembrar da ressurreição de Cristo no dia de hoje, mas eu gostaria de ressaltar que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja uma forma de celebrar justamente essa data, e se chama a ceia. A ceia não está, a periodicidade da ceia, ou seja, de quanto em quanto tempo realizamos a ceia, não é uma informação que você vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar que a ceia deve ser realizada anualmente, ou mensalmente, ou semanalmente. Então nós entendemos que é um assunto que deve ser abordado pela ordem indicada à igreja. Cada igreja define a periodicidade que vai realizar este memorial. Aqui, na Igreja Batista em Jardim Paineiras, nós decidimos realizar este memorial todo mês. Então, uma vez a cada mês, nós nos reunimos aqui no templo, e esta é a nossa festa da Páscoa. Nós nos reunimos, temos os símbolos que foram extraídos da festa da Páscoa judaica, o pão sem fermento e o fruto da vide, o suco da uva. E com esses dois elementos nós realizamos um memorial, ou seja, é uma lembrança do que Cristo fez por nós. E quando nós terminamos, utilizando o texto que Paulo escreve aos Coríntios, carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, e nós realizamos isso, até que ele venha, ou seja, é uma declaração de que Cristo morreu, mas ressuscitou, vive e irá voltar. Então, esta é a nossa festa, é assim que a gente comemora a festa da Páscoa, é assim que a Igreja de Cristo foi ensinada, através das Escrituras, a comemorar a festa da Páscoa. Nós aqui, nesta igreja local, decidimos fazer isso mensalmente. Hoje, anualmente, o mundo cristão, as pessoas ou as igrejas que se denominam cristãs lembram dessa data. Há distorções com relação à forma de comemoração. Pouco se lembra de Cristo e do seu sacrifício, muito se lembra do comércio, dos ovos de chocolate, enfim. Nós aqui pregamos Cristo que se sacrificou por nós, mas que ressuscitou e vive e irá voltar. E isso a gente comemora, todos os meses aqui na nossa igreja. Todos estão convidados. Os que obviamente participam são os membros da igreja, mas aquele que quiser assistir está cordialmente convidado. Muito bem. Hoje será a terceira mensagem em sequência que eu estou explicando a respeito dos temperamentos, pelo menos os 4 temperamentos básicos que a gente encontra no ser humano, nos homens. E nós estamos aqui falando sobre as suas virtudes, os seus pontos fracos e os problemas que esses pontos fracos trazem para a vida pessoal da pessoa e para aqueles aos quais essa pessoa está cercada, Então, desde o princípio eu tenho dito para todos vocês que é um erro grave a gente se esconder através da desculpa, da justificativa de que, olha, eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito, eu sou assim e vocês têm que me aturar, vocês têm que me, aceitar como eu sou. Isso é antibíblico.
A Bíblia fala de mudança, de transformação, e quando fala em transformação, fala que a natureza, o comportamento do velho homem deve ser lançado fora. E é nisso, ou é neste ponto que eu estou, é nesta tecla que eu estou batendo desde o princípio. E por isso que eu escolhi então esse estudo para a gente falar, para que cada um de nós faça uma autoanálise, para que nós, ouvindo a mensagem, a gente olhe para dentro de nós olhemos para dentro de nós e façamos uma análise de nós mesmos. E comecemos a orar a Deus e pedir: Senhor, transforma a minha vida, me ajuda a vencer esse defeito, me ajuda a vencer este comportamento que atrapalha a minha vida cristã e atrapalha também as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu expliquei para vocês, né, a respeito do significado, né, do temperamento. Eu vou mais uma vez aqui dar a definição dele, mas antes de mais nada, nós vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia no texto-chave dessas quatro mensagens, desses 4 sermões em sequência, porque o texto base tem sido um só. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis, lancem fora o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O texto está explicando que nós, crentes, possuímos 2 naturezas. Uma natureza de origem adâmica, que ela está corrompida pelo pecado, ela não serve para habitar com Deus, ela está condenada a acabar. E uma natureza que vem, é uma transformação, é uma operação milagrosa de Deus no nosso espírito, aonde a natureza que recebemos de Deus é uma natureza divina. É uma pessoa, aos olhos de Deus, perfeita, um novo homem que habita dentro de nós. Então, nós somos portadores de 2 naturezas e elas se degradeiam dentro de nós, elas lutam dentro de nós. E a Bíblia está aqui para dizer: olha, eu quero que vocês se dispam, removam as suas vestes da natureza velha, se despojem da velha natureza e se envolvam com a nova natureza, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Muito bem, passado então o texto base, nós vamos aqui às duas definições que eu tenho repetido, durante essa sequência de estudos, aonde eu explico: temperamento são particularidades do indivíduo ligadas à forma de comportamento, ou seja, são ações e reações de uma pessoa baseada no que ela é, na sua natureza. Obviamente, ela tem pontos positivos, mas os pontos negativos, obviamente, foram coisas que o pecado trouxe diante de nós. Expôs uma natureza corrompida, ruim, má. Então, quando eu falo nos pontos positivos, é para nós alimentarmos esses pontos, é para que nós os utilizemos de uma forma atendendo à vontade de Deus, para que haja crescimento tanto particular como crescimento coletivo, como edificação da igreja. E eu expliquei também, e eu gostaria de repetir esta outra definição: nenhuma pessoa ela tem um único temperamento. Se vocês aqui revisarem
pelo menos até aqui, né, a partir de hoje, os três temperamentos os 2 temperamentos que nós já estudamos, o que vamos estudar hoje, é possível que vocês encontrem características pessoais em você ou em mim, que estão presentes não em um tipo de temperamento, mas em 2 ou 3. Eu só tenho explicado que é o que a psicologia explica, existe sempre um temperamento predominante. Por exemplo, eu, analisando os 4 temperamentos, eu tenho chegado à conclusão de que o temperamento predominante na minha vida, na pessoa do pastor Rubens, é o temperamento que nós vamos estudar hoje, o melancólico. Muito bem, uma pessoa com temperamento melancólico, vamos aqui dar uma revisão, ou não uma revisão, eu quero expor então de uma forma geral as virtudes e os defeitos de uma pessoa que possui um temperamento melancólico. Depois desse estudo aqui você vai ter assim a chance, ou durante esse estudo você vai ter a chance de analisar, será que o meu temperamento é colérico? Colérico ainda não vamos ver no domingo que vem, né? Mas o meu temperamento é melancólico, é sanguíneo, é fleumático. Quais são os defeitos? Para que eu, enxergando eles bem claramente, e à luz da Bíblia eu posso trabalhar para minimizar os defeitos ou para fazer com que eles realmente se desapareçam. Hoje, eu estudando aqui, irmãos, ou reprisando o estudo, eu vi uma definição em um estudo dizendo que um crente maduro, ou analisando, um psicólogo procurando analisar o temperamento de um crente maduro, o psicólogo tem mais dificuldade. Por quê? Porque Deus já mudou, já transformou. Então, obviamente que existem crentes que são bebês ainda, que precisam mudar ainda, se não 100%, mas 90% dos defeitos que carrega. Mas um crente maduro que vai deixando Deus moldar a sua vida, olha, quando uma pessoa vai analisar o seu temperamento, né, e vai observar aqui os defeitos, tem até dificuldade. Por quê? Porque Deus, ele já abriu o seu coração para que o Espírito Santo de Deus transformasse e mudasse aqueles defeitos. É possível mudar. Nada é impossível para Deus. Para nós é, mas para Deus não é. Basta nós nos entregarmos na sua mão. Então vamos lá. Virtudes de uma pessoa com temperamento melancólico. Como é uma pessoa com temperamento melancólico? Primeiro, é uma pessoa analítica, né? Ela gasta muito tempo analisando as circunstâncias, analisando as situações. Uma pessoa de temperamento melancólico, ela é alguém que ela tem a capacidade. Quando eu terminar aqui o estudo, vocês vão ver, nossa, parece que são coisas que antagônicas, né? Contrárias, mas realmente é isso mesmo. Olha, uma pessoa que tem um temperamento melancólico, ela tem a capacidade de renunciar aos seus próprios desejos para realizar os desejos de outras pessoas. A gente vê, e alguns estudos mostram que, ou analisando certos personagens da Bíblia, alguns estudiosos apontam Moisés como uma pessoa melancólica. E não sei se vocês lembram, mas a Bíblia nos diz que Moisés, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou, né, os benefícios, os manjares, os privilégios do reino egípcio para fazer, né, para ajudar o povo de Israel, que naquele momento estava escravo do Egito. Então, Moisés é um exemplo dessa renúncia. Obviamente que também tinham defeitos e não eram poucos, eu vou citar alguns aqui, mas é
é próprio de uma pessoa melancólica ela abrir mão, né, de um benefício, de um descanso, enfim, de um conforto próprio para se sacrificar por alguém. É uma característica de uma pessoa com um temperamento melancólico. Ela possui vários dons. Dizem os psicólogos que existem muitos artistas, atores, né, pessoas que voltadas à à arte, que têm um temperamento melancólico. Então é uma pessoa que tem muitas habilidades, muitos dons. E o melancólico também, né, ele é uma pessoa perfeccionista. Para ele, o perfeito é o alvo. Tudo tem que estar minuciosamente encaixado, harmonizado nos mínimos detalhes. Olha, eu sei muito bem como uma pessoa melancólica sofre por causa dessa característica. Então ele é perfeccionista e admira o que é belo. Por exemplo, você vai a um... não é comum, né, na nossa classe de pessoas ir a um museu observar as artes, as pinturas ou as estátuas que são obras de arquitetura, né, ou quando uma pessoa ela faz, me fugiu o nome agora do artista, né, que faz esculturas, enfim. As obras de arte são apreciadas por pessoas, geralmente por pessoas que têm um temperamento melancólico. Geralmente uma pessoa melancólica é introvertida, ou seja, ela é quieta, ela é reservada. Mas existem momentos em que ela se solta, né? Ela se torna uma pessoa extrovertida, às vezes no calor do ânimo ali, ela se solta, mas isso não é comum. Tá? Geralmente você pode observar uma pessoa, sabe aquela pessoa que parece um caramujo, né? Geralmente fica sempre dentro da casinha, da casca ali, de vez em quando sai, dá uma volta, mas ela gosta de ser reservada. Quando você observar o comportamento de uma pessoa assim, você pode olhar e dizer, olha, provavelmente é uma pessoa que tem um temperamento colérico. Ela não é daquela pessoa que ela gosta de momentos reservados, né? Para sozinha analisar ou pensar em alguma circunstância ou situação. É amigo fiel, mas não faz amigos com facilidade, porque segundo aqueles que analisam, o melancólico é uma pessoa meio desconfiada. Acho que todo mineiro é melancólico, né? Dizem que o mineiro é desconfiado, né? Mas brincadeiras à parte, é uma pessoa que tem certa dificuldade de arrumar amigos. Mas quando arruma, olha, pode contar com o melancólico, porque é um amigo fiel. Geralmente é uma pessoa que está ali, é pau para toda obra, para ajudar. Tem a habilidade de analisar os perigos que estão em volta. Eu não sei quantos de vocês têm, ou podem se enxergar neste dom, mas é uma coisa, irmãos, que eu vejo muito importante. Eu vejo que eu tenho essa facilidade de enxergar os perigos, né? Por exemplo, em casa, se tem alguém que tem uma facilidade de enxergar, por exemplo, olha, alguém quebrou um copo no chão e ficou um caquinho de vidro ali no cantinho, esse alguém sou eu. Eu tenho facilidade de enxergar isso e falar, olha, eu preciso tirar isso aqui porque alguém descalço pode andar no quintal e se ferir, e se machucar. E assim vai, né? Tanto no serviço, observando, olha, que cuidado a gente precisa de ter. Então, realmente, a pessoa que tem um temperamento melancólico, ele tem facilidade de enxergar os perigos que estão ao seu redor. Ele se esforça e sofre. E é uma característica aqui interessante do
ele sempre escolhe uma vocação difícil, ou um caminho difícil, que envolve grande sacrifício. Sabe, irmãos, olha, aquelas coisas que são assim, olha, isso aqui se resolve, isso aqui traz daqui para cá, que resolveu o problema, tá bom, não é perfeito, né, essa solução, mas tá bom. O melancólico não, ele precisa de chegar ao que é perfeito. Então transferir esse telefone daqui para cá é simples e não vai trazer o resultado que o melancólico espera. Então ele precisa dar uma volta enorme, enfrentando dificuldades, barreiras, se desgastando para fazer não isso aqui, mas talvez isso aqui, porque vai ficar perfeito. Então essa é uma característica de uma pessoa que tem um temperamento melancólico. Eu dei aqui um exemplo bem simplesinho de se entender, mas conforme eu vou falando, quem tem esse temperamento vai entender muito claramente o que eu estou dizendo. Então, de uma forma geral, estas são as coisas, a forma de agir de uma pessoa que tem um temperamento melancólico. Então vamos lá. Agora vamos aqui esmiuçar, mas com palavras, e separar aqui os pontos positivos e negativos de uma pessoa com temperamento melancólico. Então vamos lá. Eu falei aqui que ele é habilidoso, né? tem dons para fazer coisas, é minucioso, é sensível, perfeccionista. Para ele, acho que talvez nem o céu é o limite, né? É acima do céu, tem que ficar perfeito, tem que ficar impecável. Ele é uma pessoa, é uma palavrinha que a gente não costuma ouvir muito no nosso vocabulário, mas eu coloquei ela aqui para a gente aprender, né? Os psicólogos dizem que uma pessoa que tem um temperamento melancólico, ele é um esteta, ou seja, a estética é muito importante. Então ele se preocupa com a estética. Imaginem, por exemplo, olha, o piso da igreja, ele poderia ser colocado de uma forma longitudinal e transversal reta. Não, mas na estética ficaria muito melhor se ele ficasse na diagonal. Então, assim é o melancólico. Ele olha para a estética, para a beleza, para aquilo que combina, aquilo que fica perfeito, aquilo que aos olhos se agrada. Ele é idealista, ou seja, sonhador, né? Para ele o limite, né? O ideal são as coisas perfeitas, as coisas sublimes. E é leal e uma pessoa dedicada, né? E os pontos negativos, que é onde a gente mais trabalha aqui no nosso estudo. O melancólico, ele é egoísta, muitas vezes amuado, né? Aquela pessoa que, às vezes, irmãos, o melancólico, ele até se irrita quando as pessoas não deixam ele só. Quando ele quer ficar no cantinho dele ali, ele pode até se exaltar e ser hostil. Quando alguém quer tirar ele daquele cantinho onde ele quer se isolar, ele quer ficar sozinho. Então, o melancólico, ele é amuado, muitas vezes pessimista, né? Como o ideal dele, como o ponto de vista dele é muito superior, na visão dele, as coisas têm que ser perfeitas, então ele acaba se tornando uma pessoa pessimista, porque ele acha, olha, nós nunca vamos chegar ao ideal que eu enxergo na minha mente com os meus olhos. Então ele é pessimista, muitas vezes teórico, né? Inventa coisas na teoria que na prática não dá para fazer, é confuso muitas vezes, como já falei aqui, antissocial, é crítico. Olha, isso aqui não ficou bom, tem que ficar melhor. Olha, isso aqui está mais ou menos, não, precisa melhorar. Sabe aquela pessoa que está vendo um defeito? A gente falou do fleumático, né, na semana passada.
Não é aquele defeito, de olhar o defeito das pessoas e debochar delas. O melancólico é aquele tipo de pessoa que, para ele, se o rejunte do piso não tiver ali milimetricamente feito, não está bom. Então, ele é muito crítico. Um defeito gravíssimo que a gente vê no melancólico, ele é vingativo. Ele guarda, né, as ações dele contra si para se vingar. E muitas vezes ele é inflexível. A gente vai trabalhar aqui, não dá para trabalhar com todos os pontos negativos, mas eu escolhi aqui 2 deles, né, para a gente observar o que a Bíblia diz. Coisas que realmente atrapalham, coisas que realmente são pertinentes de nós estudarmos e olharmos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Aonde eu tenho que mudar? Aonde eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me ajude a mudar, porque eu sei que o Senhor não quer que eu seja assim. O Senhor não quer que o meu comportamento seja desta forma. Então vamos lá. As fraquezas de uma pessoa, em resumo, as fraquezas de uma pessoa melancólica é o seu senso crítico, ou seja, para ele só o ponto de vista dele é o melhor, e ele é voluntarioso, ou seja, na verdade as coisas aqui, as duas fraquezas estão relacionadas. O que é uma pessoa voluntariosa em excesso? Se fizer do meu jeito, vai ficar melhor. Tem que ser do meu jeito, que vai ficar melhor. Não quero saber da opinião de todos, de qualquer um de vocês. Não quero saber. Faça do meu jeito, que vai ficar perfeito. Então, ele é excessivo em querer e fazer com que o caminho que ele estabeleceu para chegar ao resultado é o melhor caminho. Então, quais são os problemas que esse tipo de temperamento ou comportamento do melancólico causa para si e para as pessoas que estão ao seu redor? Primeiro, uma pessoa melancólica, como ele se desgasta, ele se sacrifica pelos outros, ele também espera muito retorno das outras pessoas. Ele cobra demais das outras pessoas. Como que dizendo, olha, eu fiz isso por você, eu me sacrifiquei, então eu estou esperando que você retribua, mas retribua da mesma forma. Coisa que muitas vezes uma pessoa que não tem o mesmo tipo de temperamento, para ela é um sacrifício, uma coisa que não está no temperamento dela fazer. E o melancólico está exigindo isso, esse retorno. Então ele cobra demais, ele é muito crítico. Ele se intromete onde não é chamado, muitas vezes. Ele gasta tempo onde não devia gastar. Isso atrapalha até, se ele está fazendo algum tipo de serviço, atrapalha, porque ele gasta tempo, porque não precisava fazer o que ele fez, não precisava, lembra do telefone que eu falei aqui, deu a volta para resolver um problema que poderia ser feito assim. O dele ficou melhor? Tá, mas esse aqui ficou bom também. E ele gastou um tempo que não tinha, não podia fazer, não podia gastar e gastou. Isso atrapalha o seu desempenho. E falando da questão de voluntariedade, né, ou seja, uma pessoa voluntariosa, o melancólico ele cria muito atrito com outras pessoas que são ou se opõem ao seu ponto de vista. Ele é crítico, ou ele cria aversão a uma pessoa que tem ponto de vista diferente do dele. Olha, tem que ser feito dessa forma. Aí alguém diz assim, não, pode ser feito de outro jeito. Não, aí não dá. Mas eu acho... Não. Mas por que não faz desse jeito, é mais simples? Não, tem que ser do meu jeito. É duro, né? A gente começa a observar aqui que os comportamentos, né, que
os nossos temperamentos nos trazem são coisas duras, difíceis de mudar, mas precisam ser mudadas. Um melancólico, ele entra em atrito com pessoas que se opõem no seu caminhar. A Bíblia nos diz que nós devemos ser unânimes. Então, já imaginou uma pessoa que tem esse tipo de temperamento, a dificuldade que ele tem de viver a comunhão bíblica? E eu pergunto para você, nós temos que nos acomodar a isso? Ou temos que pedir a Deus que mude a nossa vida, nosso coração, nosso jeito de ser, a nossa reação, ação ou reação, o nosso comportamento mediante as circunstâncias que nos cercam? Então vamos lá. Vamos aqui, eu separei pelo menos 2 defeitos graves a respeito do comportamento de uma pessoa com o temperamento melancólico. Eles estão meio que relacionados, mas eu queria falar bastante sobre isso nessa noite. Eu falei aqui que o melancólico, ele é voluntarioso, ou seja, a sua vontade, os seus ideais, o seu caminho é o que deve prevalecer, porque ele, se não fizer do jeito dele, se não resolver conforme a forma como ele determinou, por mais difícil que seja, não está bom. O que Jesus nos ensinou a respeito da vontade de Deus na oração? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10, nós lemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma pessoa que tem o temperamento melancólico, ele precisa mudar o seu jeito de pensar para não entrar em conflito com o próprio Deus. Você sabia que tem pessoas que acham que a sua solução é melhor do que a solução de Deus? Não é uma coisa perigosa? Não é um caminho a seguir muito que vai trazer prejuízo para essa pessoa? E talvez você nem tenha predominantemente um temperamento melancólico, mas talvez você seja uma pessoa onde o seu ponto de vista precisa prevalecer. Mesmo que você esteja lendo na palavra de Deus que Deus não quer desse jeito, quer do outro jeito, para você acha que a sua solução, o seu caminho, a sua vontade é a que deve prevalecer, e isso é perigoso. Quer ver uma pessoa com temperamento melancólico na Bíblia? Lembram de Jonas? Jonas apresentou sintomas de temperamento melancólico. Jonas, ele queria que Deus resolvesse a questão com Nínive do jeito dele e não do de Deus. Deus precisou dar uma lição a Jonas e mostrar: Jonas, não é aquilo que você pensa. Segundo a vontade de Jonas, Nínive deveria ser destruída. Jonas não queria que ela se convertesse. Quem lê o texto do livro de Jonas chega a essa conclusão: Jonas não queria. E muito pelo contrário, ele falou: Senhor, se for para fazer a tua vontade, eu não vou. Se for para ir para Nínive para fazer a tua vontade, eu prefiro ir para Tarsis. Foi isso que Jonas fez. Por quê? Porque aos olhos de Jonas, a sua solução, o seu caminho, a sua vontade deveria prevalecer sobre a vontade de Deus. Olha que absurdo, irmãos. E nós podemos cair nessa mesma armadilha se nós nos deixarmos levar por nosso temperamento. A vontade do homem não pode prevalecer a vontade de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 17, diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. Jonas foi um insensato.
Aí teve aquela figura da boboreira que cresceu, fez sombra para Jonas, depois Deus mandou um bicho para comer a boboreira e Jonas ficou todo depressivo. A gente vai falar, é o próximo assunto aqui, né? Jonas ficou todo depressivo, queria morrer, porque Deus não fez a vontade dele, de Jonas, mas porque Deus fez a sua própria vontade. Assim é uma pessoa melancólica. E é um perigo, é um erro grave isso. Aliás, em todo temperamento a gente acha erros que são gravíssimos, parece que a pessoa quer lutar contra Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, nós temos que entender que a nossa visão é muito, mas muito curta, se comparada à visão de Deus. Então nós temos que nos submeter à vontade de Deus, aos caminhos de Deus, à solução de Deus. Quem fica brigando com Deus, com certeza vai perder a briga. Com certeza vai perder a briga. E é desnecessário isso. A gente precisa aprender que a voz de Deus, a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa. E tem gente que é cascudo, é cabeça dura, tem que ser do meu jeito. O Salmo 143 e 10, olha só que salmo maravilhoso. Grifa aí, ó. Salmo 143 e 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha, se o melancólico é aquela pessoa que, se não fizer do jeito dele, se não seguir o caminho dele, se aquilo que ele determinou como ideal não for estabelecido, ele fica tudo dodói, não vai ficar contente. Olha o que o salmista, olha o pedido que o salmista faz para Deus: ensina-me a fazer a tua vontade. Renuncio eu à minha vontade, me ensina a fazer a tua, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Ou seja, quando a Bíblia ela nos ensina a nos entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, porque os caminhos de Deus são perfeitos, porque a vontade de Deus é perfeita, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que a gente não esteja compreendendo naquele momento o que está acontecendo. A Bíblia nos leva a nos sujeitarmos às determinações de Deus. Tem pessoas que têm mais dificuldade, o melancólico é uma delas, porque ele acha que o ideal dele deve ser alcançado. Quem somos nós? Quem somos nós? Não questione a vontade de Deus. A nossa visão é muito limitada para nós acharmos que poderia ser feito de uma outra forma, poderia ser resolvido de uma outra forma. Quando eu lembro da vida de José, filho de Jacó, por tudo aquilo que ele passou, e eu fico imaginando, puxa, qualquer um de nós, se eu estivesse na posição de José, fatalmente eu ia questionar Deus: Senhor, mas o que eu estou fazendo de errado para sofrer tanto assim? Mas José, a gente pelo menos lendo nos textos, não vê José questionar, e quando ele tem aquele final, aquele encontro com seus irmãos, e que ele se revela como José, um de seus irmãos, ele diz: olha, não fiquem assim, não chorem não, porque isso foi plano de Deus. Podia não entender no meio do caminho tudo o que estava acontecendo, mas agora para mim ficou claro, era plano de Deus. Olha como Deus fez tudo certinho. Deus me colocou aqui para vocês não morrerem de fome. Ou seja, Deus tem visão. Eu não tenho, você não tem. E é por isso que a gente tem que se sujeitar aos caminhos de Deus, ao plano de Deus, à vontade de Deus, porque Deus enxerga aquilo que a gente não vê.
Uma outra coisa, um segundo problema que é gravíssimo, eu já comentei aqui, agora eu vou me aprofundar um pouco mais. O melancólico tem uma tendência à depressão. É claro isso. Você vê aí, eu citei aqui até agora Moisés, eu citei também Jonas, tem Elias. Elias pediu para que Deus matasse ele, tirasse a vida dele. Moisés fez o mesmo, Jonas fez o mesmo. Sabe, aquelas pessoas, olha, não alcancei, né? Não está do jeito que eu queria, então, Senhor, é melhor o Senhor me tirar a vida, ao invés de você descansar no Senhor, né? Esse que é o problema, irmãos, especialmente de uma pessoa com temperamento melancólico, mas pode ser o meu e o seu também. Sabe, quando a gente vê que aquilo que a gente quer, ou do jeito que a gente quer que faça, não vai ser realizado, a gente fica todo deprimido. Ou então, como é a pessoa melancólica, eu vou citar o exemplo aqui de Moisés, às vezes nós queremos fazer uma coisa tão simples, complicada, de um jeito complicado, e a gente acaba se embaraçando, se enrolando e vendo que a gente não consegue chegar naquele ideal que não foi Deus quem estabeleceu, fomos nós, na nossa mente, na nossa cabeça, um ideal perfeccionista. E aí você começa a ver que está lutando e nunca chega aonde você quer, aí aquele pessimismo vai envolvendo você até você se tornar uma pessoa depressiva. O segundo problema a ser tratado é a depressão de uma pessoa com temperamento melancólico. Considerando todos os tipos de temperamentos, um dos piores problemas do melancólico é esse, é a depressão. Para aqui partirmos para o encerramento da mensagem, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura desse texto. É um pouco comprido, tá? São 15 versículos, mas eu gostaria de que vocês abrissem sua Bíblia aqui no livro de Números. Vamos ler aqui a respeito de Moisés. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Quarto livro da Bíblia, né? Os livros Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. Números 11, 1 a 15, diz assim, olha, presta atenção aqui neste texto. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, ou a sua indignação se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do acampamento ou do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, ou seja, o grupo de estrangeiros que estava entre Israel, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Tem outros textos aqui no Pentateuco, né, nos Pentateucos, que o povo dizia que esse pão era um pão vil, ou seja, um pão diabólico, que tem como origem o demônio. Olha só o que eles disseram. E olha como Moisés relata o sabor do maná. Veja bem. E era o maná como semente de coentro. Ô, irmã Camila, olha, o maná tinha, era como uma semente de coentro, hein? A sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava.
e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aí Moisés, no texto que nós vamos ler aqui subsequente, Moisés começa a reclamar com Deus. Preste atenção nas palavras de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste este mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Olha como Moisés aqui ele está naquele sentimento de autocomiseração. Ele está olhando para Deus: olha o que o Senhor fez comigo, Senhor. Olha o peso que o Senhor colocou nas minhas costas. Por acaso eu dei a luz a esse povo? Eu sou pai desse povo? Para que me dissesses: leva-o ao teu colo como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Em outro texto aqui no Pentateuco, Moisés ele expõe a Deus, né, as reclamações do povo, e Deus deixa muito claro para Moisés: ô Moisés, deixa eu te falar uma coisa, Moisés, vem cá. Esse povo não está aqui se rebelando contra você. Esse povo está se rebelando contra mim. Então, irmãos, a gente começa a chegar aqui a uma conclusão de que Moisés tomou para si uma responsabilidade sobre o povo que Deus não mandou ele ter. Moisés estava aqui todo já se autocomiserando, né? A gente vai ver aqui nos próximos versículos que ele estava depressivo, porque ele pede para Deus tirar a vida dele. Por quê? Porque ele tomou para si uma tarefa que Deus não colocou nas costas dele. Primeiro que a responsabilidade de cuidar do povo de Israel era do próprio Deus. Moisés era um interlocutor. Deus conversava com Moisés e Moisés transmitia a vontade de Deus para o povo. Simplesmente isso. Moisés, em outros textos, a gente vai ver aqui, aliás, logo a seguir aqui, em outros livros também dos Pentateucos, a gente vê que Moisés ele acabou puxando para si uma carga de julgar a todo o povo. Aí teve que ir lá o sogro dele falar com ele: Moisés, você está doido? Quem é que falou que você vai dar conta de julgar todo esse povo? Você se cansa e não consegue atender o povo todo. Escuta, por que você não estabelece aqui, olha, não escolhe de cada tribo homens que sejam idôneos para você dividir essa tarefa, e você faz só o que for muito mais difícil? Não você resolver, obviamente que Moisés tinha instrução do próprio Deus. E Moisés aqui todo indignado, ele começa a reclamar com Deus, e aí o verso 14 diz assim, olha: eu só não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Entenderam? Moisés fala: se é para fazer assim, Senhor, é melhor você tirar minha vida. Eu não aguento isso. Peço-te, e se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. E aqui o texto não continua, né, com a fala de Deus a respeito desse assunto aqui, mas fica imaginando, Deus deve ter olhado para Moisés e falado assim: escuta, quem te pediu para você fazer o que você está fazendo? Quem te pediu para você colocar essa responsabilidade nas suas costas? Quem é que está dando alimento para o povo? É você? Eu estou mandando maná, e é o maná que eles vão ter que comer. Eu estou mandando um maná porque eu sei que é o melhor alimento que eu tenho para este povo no deserto.
E se esse povo está se rebelando, não é contra você, Moisés, é contra mim. Então eu não estou entendendo por que você está todo aí irritadinho, você está todo depressivo, né? Você está querendo mais uma vez fugir, né, da minha vontade. Moisés tinha um temperamento, ao que parece, melancólico. Deus jamais pediu a Moisés para que suportasse aquela carga. Aquilo foi, a gente, lendo o texto, a gente percebe que Moisés, ele tomou para si uma responsabilidade que Deus não falou para ele fazer daquele jeito. E era sempre o caminho mais difícil. Olha, eu estou me sacrificando aqui. Você imagina, por exemplo, Moisés como juiz de todo aquele povo. Não sei quantas mil pessoas, milhares de pessoas, e Moisés todo dia ali, um juiz só para todas aquelas pessoas. Para que fazer isso? Mas pensa um pouco, divide a tarefa. Deus não mandou você fazer isso. O melancólico, ele muitas vezes, aliás, é característico do melancólico, ele querer estabelecer o caminho que ele vai fazer para que o seu ideal, aquilo que ele enxerga como perfeito, seja alcançado. E muitas vezes ele deixa de consultar o que Deus quer que eu faça. Às vezes as coisas que Deus quer que a gente faça são tão simples e a gente complica demais. Grandes e graves defeitos de uma pessoa melancólica. Primeiro é que a vontade dele, o caminho dele, aquilo que ele determinou como certo, precisa ser executado. E aí a gente pergunta, e a vontade de Deus a respeito disso? E o segundo é que é uma pessoa que tem facilidade de entrar em depressão, justamente por isso. Por ser perfeccionista, uma pessoa que ela tem aquela visão, né, de que aquilo que ela planejou, aquilo que ela teorizou na sua mente tem que ser alcançado porque aquilo é perfeito. Ela se desgasta, chega ao ponto de ficar pessimista, dizendo, olha, não vai chegar, o ideal não vai chegar. Escuta, mas quem falou que tem que chegar ao seu ideal? Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe até onde a gente pode ir, e Deus não vai pedir que a gente faça além daquilo que Ele deu como capacidade para a gente realizar. Irmãos, olha como é maravilhoso o texto que diz para a gente descansar no Senhor, e talvez seja uma das coisas mais difíceis de nós colocarmos em prática, porque Deus quer nos conduzir num caminho aonde nós temos que ter plena confiança nele, que ele sabe o que faz, a sua vontade é perfeita, e a única coisa que a gente precisa fazer, buscar conhecer a sua vontade e colocar a sua vontade como o ideal. E acabou. Sem inventar, sem criar caminhos difíceis, sem querer fazer coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Que Deus nos ajude e que a gente faça como o salmista lá no Salmo 143, vamos encerrar com esse texto aqui, Salmo 143, encerrando o culto de hoje, né? E a sequência de pregações no domingo que vem, se assim Deus permitir, é Salmo 143. O versículo, né, que eu mencionei aqui, versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, e o teu Espírito é bom, guia-me por terras planas. Ou seja, Senhor, guia-me para fazer a tua vontade, porque eu sei que se eu estiver debaixo da tua vontade, tudo aquilo que parece ser difícil vai ser realizado, porque a tua vontade é perfeita. E para o Senhor não tem dificuldade para realizar aquilo que para nós parece ser ou é difícil. Então,
Descansa no Senhor. Se eu, você, se nós temos esse temperamento melancólico, que a gente aprenda a entregar e a confiar que os planos de Deus, os caminhos de Deus, a vontade de Deus é perfeita, e esse deve ser o nosso ideal, não a nós, mas ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou da sepultura, saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o Rei. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, com graças alcançou vida eterna. A sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Irmãos, vamos encerrar esse culto dessa noite aqui.
E logo mais traremos aqui os avisos da semana e assim também anunciar os aniversariantes dessa semana. Queria convidar o Rafael a levar a Deus sua oração para encerrarmos o culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por nossas vidas, ó Pai, por estarmos aqui hoje, Senhor Deus, engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai, aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Santo Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor Deus, em nossas fraquezas, ó Pai, e que nós venhamos assim reconhecê-las diante de Ti, ó Pai, para que todas essas fraquezas, Senhor Deus, sejam saradas por Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha fortalecer a Tua igreja, Santo Deus, todos aqueles que nos assistem, ó Pai, aqueles que estão aqui presentes também, ó Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que esta mensagem tenha ido de encontro aos corações, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja trabalhando no coração de cada pessoa, Santo Deus, que cada vez mais, ó Pai, nós vejamos, Senhor Deus, a esperança que vem de Ti, Santo Deus, sendo distribuída por este mundo, ó Pai. Que este mundo veja, Senhor Deus, que ainda há esperança, ó Pai, que ainda há pelo que lutar, Santo Deus, que o Senhor visite as casas, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, que aonde quer que esteja a tristeza, Senhor Deus, esteja a desesperança, ó Pai, que o Teu Espírito esteja visitando esses lugares, ó Pai, que essas pessoas venham ter encontros contigo, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por todos aqueles que sofrem, Santo Deus, por aqueles que têm passado dificuldades nesses dias, ó Pai, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, seja derramada na vida dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor venha nos ajudar como igreja, Senhor Deus, nos fortalecer, ó Pai, para que cada vez mais nós tenhamos sabedoria para levar o Teu reino até esses lugares, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, Santo Deus, que o Senhor já tem feito em nossas vidas, ó Pai, e te agradeço também, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos. O culto já está encerrado, mas vamos passar aqui aos avisos, né, da semana. E eu recebi uma mensagem aqui do irmão Christopher, né, a respeito do decreto estadual. E, bom, como essas informações estão recentes e a gente ainda, eu mesmo não tenho clareza a respeito de se poderemos ou não retornar ao culto presencial já no próximo domingo. Então, na dúvida, nós vamos fazer o seguinte: domingo que vem ainda será um culto online. E esta semana, eu e cada um de vocês que puderem aqui colher informações, a gente vai observar e ver as definições do nosso governo para ver se será possível nós retornarmos às atividades presenciais, obviamente com aqueles cuidados que nós sempre tivemos, a partir não do domingo dia 11, mas do domingo dia 17. 17, se não me engano, né? 11 mais 7, 18. Então, no dia 18, se for assim liberado, nós estaremos retornando tanto à escola bíblica dominical pela manhã, como ao culto presencial no domingo à noite, e na semana a seguir, ou nessa semana, né, que retornarmos, aí também voltaremos o culto de oração às quintas-feiras. Mas, por enquanto, nada ainda de concreto. Nós vamos essa semana estar observando, né, analisando e ouvindo as determinações dos nossos governos para saber se a curva, né, que ainda está muito alta, está assim em declínio, e a gente esteja autorizado a retornar aos cultos presenciais. Então fica assim, tá? Por enquanto, nada muda. No domingo que vem, eu espero que a gente tenha informações mais concretas para passar para os irmãos a respeito de retorno aos cultos presenciais. Queira Deus que isso seja
realmente possível. Bom, e para nós encerrarmos os aniversariantes do mês de março, né? E agora abril. Então nós temos no dia 30 a irmã Fernanda, né? E a irmã Zélia. Então dia 30 de março fez aniversário a irmã Fernanda e também a nossa irmã Zélia. Que Deus abençoe essas nossas irmãs em Cristo, que Deus continue e dê ainda muitos presentes como esse, muitos anos de vida, sempre segundo a sua própria vontade, né? E agora, na entrada do mês de abril, nós tivemos o irmão Rafael, né, que fez no dia 1º. É verdade mesmo? Não é, né? 1º de abril. Então o irmão Rafael fez aniversário no dia 1º de abril e no dia 2 de abril a irmã Tereza Dias, né, que Deus também abençoe a esses irmãos em Cristo, continuem firmes e fiéis à vontade do nosso Senhor.